Bom dia a todos, estamos de volta com o nosso informativo diário e o destaque de ontem ficou para os jogos de seleção. E que diferença, né, gente? Que diferença de qualidade, de emoção entre um Espanha-França e um Equador-Brasil, que os dois jogos vão ser temas aqui. E antes de falar deles, eu queria deixar o convite para vocês seguirem lá o canal Gol, deixem o seu like e também ativem o sininho para receber as notificações, né? E vamos lá ao site, vamos ver lá o principal do dia, que foi essa estreia do Carlo Ancelotti com a seleção brasileira, um jogo que eu esperava muito. Fazia tempo que eu não estava tão curioso para assistir um jogo do Brasil, sabe? E a verdade é que no primeiro tempo eu já estava quase dormindo assistindo esse jogo. Foi um jogo extremamente vamos dizer assim, desagradável de assistir, né? Nada aconteceu, praticamente nada aconteceu. Nós tivemos aqui uma seleção com uma escalação que não encanta, com Alisson Becker, Wanderson, Alexandro Ribeiro, o zagueiro, Marquinhos, Alexandro, lateral, Casemiro, Gerson, Bruno Guimarães, Vinícius Júnior, Estevão e Richarlison. E eu vou te dizer, pouquíssimas boas novidades, né? Porque a estreia na zaga de Alexandro foi talvez ali o ponto alto. A volta do Casemiro defensivamente até ajudou, mas não deu o ritmo que se esperava ali no meio campo. Foi um jogo de poucas oportunidades. O Equador também não mostrou assim grandes coisas, né? Vamos ser sinceros, o Brasil também não sofreu. Foi simplesmente um jogo chato. Um jogo de poucas emoções e de muita decepção pela expectativa alta com Carlo Ancelotti, essa expectativa que também é um choque de realidade, né? Não dava para Ancelotti mudar tudo em 2 treinos, essa que é a realidade, e nós temos ali alguns problemas que continuam, uma seleção que não consegue dominar o jogo, um meio-campo que não consegue fazer o jogo fluir, e um ataque que tem dificuldades principalmente na finalização. E aqui teve aqui até umas declarações interessantes do Ancelotti que mostram um pouquinho da nossa realidade atual e qual é a prioridade dele nesse momento. A prioridade parece ser simples: acertar a defesa. Acertar a defesa, e isso até conseguiu, não foi assim uma exibição tão forte também defensivamente, para ser sincero, mas também não passamos assim por problemas para suportar a pressão do Equador. E vamos lá, o Equador pressionou, né? O Equador teve momentos ali que controlou o jogo, e se a posse de bola foi mais ou menos dividida, a realidade é que boa parte do tempo o Brasil tocou bola na defesa, enquanto o Equador tentou manter-se no campo de ataque. E aqui nós tivemos as primeiras declarações de Ancelotti, que também deve viver um choque de realidade ali com o que viu no Brasil, né? Em que ele fala que a partida teve um bom nível defensivo, que trabalhou muito bem sem a bola o Brasil, mas ele confessou ali que o ataque segue sendo um problema, ainda falta aquela criatividade e maior fluidez no setor ofensivo, né? E nós tivemos aqui uma análise do Carlos Ramos que está no site, então podem dar uma olhada, é uma análise bem completa, mostrando mais ou menos como é que foi a estreia e também sem esconder um pouquinho da decepção, né? E mostra como se portou defensivamente essa seleção, encaixando no 4-4-2, às vezes num 4-5-1 até. O Richarlison é um jogador que a gente sempre pede muito que os jogadores honrem a camisa, que eles se esforcem, que tenham raça, que tenham aquela felicidade de defender a seleção brasileira. E o Richarlison é um jogador que tem e que traz essa felicidade de defender a seleção brasileira. É evidente o esforço que ele faz, mas ao mesmo tempo foi um dos pontos negativos desse time. Por quê? Porque quase nada que caía nos pés do Richarlison tinha segmento, né? Mas não foi o único, não. Ele não esteve longe de ser o pior da seleção. A gente teve, na verdade, o pior no setor criativo, né? No Richarlison também sofreu porque o Estevão não conseguiu criar, o Vinícius Júnior conseguiu alguma coisa ou outra apenas ali no 1 contra 1 pela esquerda, mas o meio-campo criou muito pouco e o setor ofensivo teve poucas ocasiões e nas ocasiões que teve não esteve bem individualmente. Então foi mais uma atuação em que coletivamente tivemos problemas, embora defensivamente alguma evolução,
Mas no setor ofensivo criou-se muito pouco, então é muito difícil você fazer até avaliações individuais quando todo um time parece não fluir positivamente, né? Um empate que acabou sendo comemorado por Ancelotti, que é uma declaração que eu acho aí que pouca gente vai ficar feliz, né? O técnico chega e já comemora um empate, mas é um jogo fora de casa, primeiro dele na seleção. Foi um jogo difícil, o Equador não é exatamente uma seleção fácil, tem bons nomes, mas decepciona, né? Decepciona, e a gente vê aqui nas eliminatórias o Brasil em quarto lugar, e num quarto lugar aqui, ó, muito mais próximo aqui desse bolo aqui do que do bolo de cima. Na verdade, o bolo de cima tem a Argentina ali, né? A Argentina com 34 pontos, o Brasil tem 12 pontos a menos. É muita diferença, é muita diferença. A Argentina, que também teve uma vitória ali chorada, 1-0, mas que tem passado por essas eliminatórias sem grande dificuldade, com Messi no banco. Foi um jogo tranquilo, né? 1-0 com o Chile, que é o lanterna. Chile que não tem mais chances de ir para a Copa do Mundo. Então, o Brasil decepciona. Quem decepciona também é o Uruguai. O Uruguai que perdeu para o Paraguai por 2-0. Paraguai que está na frente do Brasil e do Uruguai. Então nós temos Equador, Paraguai, na frente de Brasil e Uruguai, e até da Colômbia, que a gente fala muito que a Colômbia é uma das sensações dessa temporada, mas caiu também muito de produção. Tem um jogo em casa contra o Peru e pode passar Brasil e Uruguai, mas vai seguir aqui abaixo de Equador e Paraguai. Então, você vê, e o Equador, é bom lembrar, tem pontos a menos, né? Porque recebeu uma punição, ou seja, estaria mais próximo aqui da Argentina, o que mostra também um pouquinho dessa força do Equador. Não é uma seleção fácil de ganhar. Dito isso, nós temos justamente o Paraguai no próximo jogo. Então era um jogo em casa que em outros tempos poderia parecer até simples, mas a verdade é que vai ser um confronto direto aqui nessa parte de cima da tabela, contra um time que está melhor que o Brasil, que faz uma eliminatória melhor do que o Brasil. E não esperamos mais um jogo fácil. Essa aqui é a realidade atual. Carlo Ancelotti chega para uma seleção brasileira que tem dificuldade de estar entre os primeiros colocados ali, dentro de uma eliminatória que teoricamente não é uma eliminatória assim tão difícil, né? Aqui temos Argentina-Colômbia na próxima rodada, isso já na próxima semana, vai ser terça-feira, jogos interessantes. Uruguai e Venezuela, o Uruguai aqui que se cuide, porque o Uruguai também não vem bem. Bolívia e Chile, que é ali duas seleções que não devem ir para a Copa do Mundo. O Chile já está garantido fora, né? Já está descartado da Copa do Mundo. Peru e Equador. E deixando a decepção um pouco de lado, esse jogo sonolento que foi Equador-Brasil, olha que diferença, né? Espanha-França, recorde de gols na Liga das Nações, 9 gols, um jogaço. Não tem nem o que dizer. Quando a gente olha assim para um jogo como esse, a gente fica até com uma certa sensação ruim, porque olha para a seleção brasileira e pensa, a distância é grande, a distância é bem grande, tanto da Espanha quanto da França. Para a seleção brasileira hoje, nós temos que andar muito para chegar nesse patamar, muito, muito, muito. E você tem aqui na Espanha mais uma atuação fantástica de Lamine Yamal, que foi considerado o melhor do jogo, mas nós tivemos aí Nico Williams, nós tivemos o Mikel Merino, que é um jogador que tem se mostrado cada vez mais capaz de exercer várias funções, até foi adaptado quase como um falso 9 ali no Arsenal. Tem o Pedri, que eu acho um jogador excepcional. Então a Espanha dominou completamente a França e no final quase levou o empate, muito fruto do talento dessa França, né? Essa geração francesa é fantástica, e eu disse, para quem não viu, pode seguir lá na Cara do Gol, nosso podcast, comentando sobre os principais candidatos à Copa do Mundo, e nós fomos unânimes em colocar a Espanha, França e a Argentina, atual campeã mundial, entre as favoritas, tá? Até com um certo favoritismo ali para a França, mas também falamos bastante da Espanha. Aqui, o que eu acho que a diferença é o coletivo. A Espanha tem um coletivo muito forte, a França tem um técnico que eu pessoalmente não
aprecio o trabalho e eu acho que tem aqui alguma dificuldade para fazer essa geração fantástica com nomes como Dembélé, Olise, Doué, Mbappé e também o Cerc que está entrando agora, que também é um baita jogador, tem ainda Barcola, o Colomani, é muita gente boa lá na frente, e também tem gente boa lá atrás, ou seja, a França tem um time completinho, vai ser sempre difícil de bater, e a Espanha mostrou isso ontem, mesmo num jogo em que dominou, em que chegou a abrir ali, a ensaiar uma goleada histórica e quase levou o empate no fim. Então, jogaço que mostra duas das seleções que para mim estão entre as mais fortes do mundo e que serão são candidatas ano que vem e para mim são favoritas também. Então nós vemos aqui a final decidida da Liga das Nações. Portugal eliminou a Alemanha, Espanha e França um jogão 5-4, Portugal e Espanha na final domingo. Eu espero um jogaço, então fiquem atentos, tá? É uma final ibérica, tem muita rivalidade envolvida, né? Vai ser um jogo em que a Espanha vai querer ter a bola, mas Portugal tem uma qualidade também impressionante nessa geração. Tem Cristiano Ronaldo já não tão bem, mas ainda entregando gols. Vai ser interessante, vai ser bem interessante esse jogo, tá? Eu acho que quem gosta de futebol não pode perder essa final, mesmo sendo um torneio praticamente amistoso. Essa final vai ter muita rivalidade, vai ter cara mesmo de decisão, sabe? Eu acho que vai ser um jogão. Dito isso, lá, ainda na Europa, nós teremos alguns jogos interessantes aí hoje, amanhã. Por exemplo, Andorra e Inglaterra. Sempre quem reclama da qualidade das eliminatórias sul-americanas, basta ver um Andorra e Inglaterra para ver que é assim no mundo todo, ainda mais agora com essa Copa do Mundo, com tanta seleção se classificando, né? Tantos concorrentes, mas nós temos um jogo interessante de verdade para mim, Noruega e Itália. Itália que a gente nunca sabe o que esperar, já que Itália falhou as últimas Copas do Mundo, mas também venceu uma Eurocopa no caminho, e é sempre a Itália, então temos que ver, deixa eu até ver aqui o grupo da Itália, como é que está essa situação. Olha aqui, a Itália vai estrear, né? A Noruega tem 2 jogos e 6 pontos, e vai ser uma briga entre Itália e Noruega, provavelmente, pela liderança desse grupo, que não é um grupo assim tão complicado, afinal não esperamos muita dificuldade de Itália contra Israel, Estônia e Moldávia, mas a Noruega tem uma boa seleção. E a Itália corre o risco aqui de pegar um playoff, não vai ser interessante, né? Não é interessante para a Itália, que já vem de traumas consecutivos. E aqui eu vou voltar aqui para encerrando essa rodada de jogos de seleções, eu vou passar aqui para os aniversariantes do dia. Sei que tem muita gente que gosta de ver essa área aqui no site, e hoje temos aí uns aniversariantes interessantes. Cássio primeiro está ainda em atividade, 38 anos no Cruzeiro, já dá sinais aí um pouco de desgaste, assim como Samuel Xavier, também outro titular num time de elite no Brasil, titular no Fluminense, no caso, 35 anos, é outro que também tem dado alguns sinais de que a idade já cobra o preço, mas são 2 jogadores que, apesar da idade avançada, veteranos, ainda estão lá em atividade, ainda são importantes para os seus clubes. Mas o mais interessante aqui é esse aqui, ó, Fernando Redondo, argentino, 56 anos, para a geração que não conhece, foi um craque que sofreu com problemas físicos, mas era um volante que muita gente lembrava como um craque da posição, um dos melhores volantes do mundo, tá? Porque ele tinha muita qualidade técnica, então tem muita gente até hoje que é saudosista quanto ao futebol de Redondo que jogou em boa companhia, né? Rivaldo, Kaká, Eto'o, Roberto Carlos, Petkovic, essa aqui é engraçada, né? Pirlo, Seedorf, Shevchenko, jogou Real Madrid, Milan, jogou muito pouco no Milan de verdade, porque já tinha problemas físicos aqui, mas principalmente essa época aqui no Real Madrid marcou época, né? Então, um jogador de muita qualidade, um ex-jogador de muita qualidade, faz 56 anos, um meia. Quem não conhece, vale a pena ver lá uns videozinhos no YouTube, tá?
E com isso, eu encerro aqui nosso boletim diário. Segunda-feira estamos de volta com mais informações. E vamos lá, não deixa de seguir a gente, deixar o seu like, ativar o sininho. Segunda estamos de volta. Um abraço a todos.